e aflição. Pensemos em Jesus, nosso Mestre, que é que veio ditar uma doutrina que pudesse levar o homem a perceber a sua posição no mundo, no universo. Mas essa doutrina foi deturpada pelo próprio homem e pouco restou do pensamento translúcido de Jesus. E aí nós, espíritos, ao longo do tempo, sentimos-nos perdidos. E aí criamos nossos códigos, criamos as religiões para tentar, por uma tentativa vã de solucionar os problemas graves que nós mesmos criamos. E em todo o processo religioso, nós incluímos um ser a que chamamos Deus. E todas as religiões escreveram seus livros sagrados, onde há muita violência, onde há discriminação, onde há assassinatos, onde não há amor nem tolerância. E até hoje nós estamos perdidos. Não sabemos a quem apelar. E novas criações foram surgindo. Rótulos pomposos, bonitos, criadas pelos próprios homens. Homens imperfeitos, homens que se consideram nascidos para a morte, que não conhecem o mundo nem o universo, completamente ignorantes. Este é o grande impasse da humanidade. Nesse início de um novo século, de um novo milênio. Não é o terrorismo que nos assusta. É a perspectiva nostálgica do nunca mais. Após a morte. É isso que assusta o homem. É isso que leva à violência, à transgressão das leis divinas. E sem pessimismo nós podemos afirmar que estamos à deriva. Estamos sem rumo, sem norte, sem destino certo. A única coisa que nós sabemos fazer, e muito bem, é a maldade. E a única coisa que resulta da maldade é a dor. Fiat Lux. Nós vamos vibrar para Sérgio Moreira Menezes, Avenida Jorge Amado, 487, edifício Central, né? Central.
Parque, Central Park, ou Central Park também, cuidado para os terroristas não irem lá, viu? Central Park, 404, Imbuí. Olha, hoje nós temos aí, não é apostila, é uma série de trabalhos para que vocês possam juntar, como eu estou sugerindo toda quarta-feira, juntar aos, eu disse, eu faço um classificador, junto e depois vocês encadernem. São trabalhos ligados à literatura, a literatura e Karma, Parnaso de Além Túmulo, A Cabana do Pai Tomás e Verso e Reverso. São artigos nossos e são praticamente inéditos. Esses artigos nunca saíram em jornal nenhum, que fazem parte de um trabalho, uma espécie de coletânea. Então, se vocês quiserem, vai ser interessante. Então nós vamos dar tempo de estudar todos, mas vamos ver aqui o Literatura e Karma. Vai ser interessante, eu acredito. Na literatura universal, grandes espíritos se destacaram pela maneira sofrida e muitas vezes trágica de exteriorizar o que lhes ia na alma. Assim foi Baudelaire, o imortal criador do Flores do Mal, cujo conteúdo mórbido, satânico, ao mesmo tempo belo e enigmático, reflete todas as ânsias e aflições da alma humana. Também foi Allan Poe, atormentado poeta norte-americano, que sob o influxo de interiores conflitos, viajou pelos caminhos da miséria e da quase loucura. Legou-nos obra magnífica em prosa e verso, que viria influenciar gênios tais como Verlaine, Paul Valéry, o próprio Baudelaire e Mallarmé. Tem um acento no aí, Mallarmé. O Corvo, seu poema de rara beleza, provocaria estranhas sensações de horror pela perspectiva nostálgica do nunca mais, tá vendo? No dizer da consagrada poetisa inglesa Elizabeth Barrett Brown, é horrível, Dostoiévski lhes não fica atrás. Quanto sofreu, quanto se amargurou, e mais sofria e mais se engolfava nos redemoinhos dos vícios e das paixões, mais crescia em talento e capacidade de desdobrar em múltiplas facetas a multidão de sentimentos que forma a essência espiritual. O homem é um aprendiz e a dor a sua mestra, disse ele em francês. E que aprendiz fora Dostoiévski, e que grande mestre a sua dor. Goethe, criando o inigualável Werther, magoado romance de amor, embebeu dos tristíssimos e irrealizáveis anseios de sua alma extremamente sensível. Seu amor impossível leva-o no romance ao suicídio. Mesmo Voltaire, que se envereda pelas regiões do sarcasmo, satirizando tudo e a todos, denota a inquietação que lhe inunda o ser. Sofreu e quanto, sem crença, sem Deus, tentando camuflar no otimismo cor-de-rosa de Pangloss, figura importante do seu Cândido, o que lhe revolucionava o íntimo. Entre nós ressalta-se Augusto dos Anjos, o oprimido poeta do eu, solitário e cético, ansiava encontrar nos detritos da matéria a origem do ser,
Identificado animicamente com as ideias esposadas pelo naturalismo, impregnou a sua poética de toda uma fraseologia cientificista que mais não representava que o desvario de seus próprios sentimentos. Sob esta roupagem fria e irreverente, estava Augusto dos Anjos desbragadoramente angustiado. Em Portugal, Antero de Quental, o todo pessimismo schopenhaueriano martiriza-se na procura de si mesmo, atingindo o paroxismo da infelicidade ao imolar-se ante a vida que lhe prodigalizava tantas e fecundas oportunidades de remissão espiritual, numa réplica ao que aconteceu a Lúcio Anneo Sêneca, no suicídio, um como rebentar das peias do sofrimento, perquirindo já nos umbrais do translocado gesto, quase caedem, até quando? Tão cheio de grandiosa desolação chateaubrianesca. Ainda em terras lusíadas, destaca-se a figura de Camilo Castelo Branco, grande estilista e conhecedor emérito do vernáculo, que também recorreu enganadoramente ao suicídio. Diluía mais tarde através da psicografia de Zélia Zilda Gama, procurando libertar-se das suas desditas visitas. Citaríamos muitas outras expressões das letras mundiais que viveram atrozes momentos de dor e desilusão por esta vida de provas e expiações. Cabe-nos agora indagar quais culpas acicatavam esses espíritos de fulgurante inteligência e de cultura superior. De onde vieram e que foram outrora noutras existências. Suas obras, que se imortalizaram para todo sempre, mais se parecem à confissão dos seus delitos cometidos, só Deus sabe onde e quando. Tá bom? Eu vou ler o restante, porque é muita coisa aqui. Esse aqui é uma faceta do espiritismo muito interessante, ligada à mediunidade. A literatura, né? Eu acho que não existe uma literatura espírita, existe uma literatura dos espíritos. É isso? Porque a literatura, a rigor, ela é baseada na ficção. Aí estão os europeus, por exemplo, têm como cânone principal, no que diz respeito à conceituação da literatura, a ficção. Quer dizer, um romance, um conto, seria obra, ou deveria ser obra, aliás, ou deve ser obra da ficção. Talvez por isso o grande escritor brasileiro Jorge Amado não tenha conseguido o Prêmio Nobel de Literatura, porque muitos dos seus livros se baseiam em fatos reais, não é isso? Ele não porque o brasileiro aqui é diferente, né? A noção que ele tem de literatura é uma, mas os europeus são conservadores. Parece que o Brasil é o país mais adiantado do mundo, não parece? Não é? Não dá impressão? Mas eles lá são atrasados nesse particular, né? Eles são conservadores, aqui não. Vê o negócio? A música americana, preste bem atenção, ela não muda no seu diapasão, não é? É aquele sapateado, eu sei que eu já vi, né? Eu estive lá na cidade dos terroristas, né? E os sapateados, as peças, os shows, eles são muito idênticos. Aqui não, é tudo diferente, não é? Não é diferente? De repente entra um monte de gente com cada tambor desse tamanho na mão, zoado, um negócio ensurdecedor, uma coisa que ninguém entende, umas músicas, né, medíocres, um monte de porcaria.
E a literatura também no Brasil declinou. Raros ainda são aqueles escritores que sabem realmente escrever ou pôr no papel fruto da sua imaginação, não é? São poucos. Estão desencarnando, são os velhos. É o pessoal da terceira idade, né? Se você chegar na Academia Brasileira de Letras, mas é uma velharia só. Quando teve esse episódio do Senado, aí, um dos episódios do Senado, que todo dia tem, né? Aí a Câmara passou assim, ó, mas o que tinha de cabeça branca, de velho, eu digo, ó, quando acabar falando do pessoal da terceira idade, coitado, quem governa o mundo é o pessoal da terceira idade. Não é isso? Tudo velho. Resultado. Então nós perdemos assim, grandes poetas, como Carlos Drummond de Andrade, mais moderno, né? Vinícius de Moraes, também um grande poeta, Tom Jobim, também outro grande poeta. Então vocês veem que a música, a literatura, a arte no Brasil, parece que atingiu assim, pontos culminantes, mas não é isso. Lá na Inglaterra, por exemplo, na Europa, e especialmente na Inglaterra, eles são conservadores. Eles têm aquilo ali, já é parte da cultura europeia. Aqui não, aqui é uma bagunça que ninguém toma pé. A título que de evolução. Ninguém faz uma música como fazia, por exemplo, Dolores Duran. Faz? O próprio Vinícius de Moraes, não é? Noel Rosa, o grande Noel Rosa. Ninguém faz uma música assim. Quais são as músicas que nós fazemos? É Popozuda, não é? O Ivan, chega aqui. É Popozuda, que mais? É Tapinha Não Dói. Isso mostra a evolução, o progresso da música popular brasileira, não mostra, né? Hein? Sejam francos aí. É um retrocesso, uma coisa, olha, o Brasil é o país mais atípico que existe na face da terra. Aqui parece que a gente está indo lá para frente, a música popular está avançando. Tem nada. Raros são os que se destacam, assim, né? Como Caetano Veloso, como Djavan, né? Chico Buarque. Mas a gente conta na ponta dos dedos, aqui 3, 4, 5 ou 6. O resto é porcaria pura. E aquelas músicas bregas. Que aquelas músicas bregas. Não é? Dor de cotovelo. Mas tenha paciência. Você tá triste, bota uma música dessa, você arrasa. Não é? Uma música de Haroldo Barbosa, não é? Lamartine Babo. A gente não encontra mais. Se por acaso alguém numa festa puser um disco, é disco, né? CD. É um escândalo, vai massacrado, não é? Então, resultado, a literatura assumiu aqui no Brasil aspectos assim delirantes. Resultado, esses autores, alguns vieram para o Chico Xavier, como Camilo Castelo Branco, como Antero de Quental, como Alceu Amose, como Olavo Bilac, e aí por diante, né? Resultado, ele escreveu um livro, se não levar, que eles ficam na furta, né? Leva. Não é que dinheiro. Aqui, achei. Essa é uma edição assim muito. Eu tenho até a primeira edição. Agora, da segunda edição em diante,
incluíram, sabe o quê? Poesias ligadas à igreja e a Rustem. Aí que a Virgem Maria, não sei o que lá, mas o Parnaso de Além Túmulo original que eu tenho, não tem nada disso. É Jean Batista Rustem, que foi contemporâneo de Kardec escreveu um livro através de uma médica chamada Collinon, Emily Collinon, e que foram quatro volumes, inspirados pelos evangelistas, por Moisés, sei lá, por de maluquice. Então nós temos aqui, ó, o Parnaso de Além Túmulo. A maioria das músicas brasileiras são feitas sem partituras. É mesmo. Não conseguiram partir. Mas a gente atura. Então aqui, ó, Parnaso de Além Túmulo. Olha, minha gente, eu já falei algumas vezes aqui sobre esse livro. Para mim, é a obra-prima da literatura mediúnica no mundo. Não tem igual. É o melhor livro, ele escreveu 400 e tantos livros, Chico Xavier, né? O melhor dele é esse. Os estilos aqui são incontestáveis. A Federação Espírita Brasileira, ou a Academia Brasileira de Letras, pegou este livro aqui e criou uma comissão, tendo à frente um dos maiores críticos literários, até do Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, Carlos Chiatto. Pois bem, no final do relatório, eles foram honestos em dizer que eles podiam não acreditar no espírito, mas não podiam duvidar do estilo deles. Isso mostra que é autenticidade. São obras aqui fantásticas, né? São sonetos maravilhosos, lindos, e que vocês não conhecem, muita gente não conhece. Muita gente aqui não conhece esses sonetos. E nem um livro. Quem tem esse livro aí em casa, levanta a mão aí. Mas depois que eu falei aqui, não foi não? Sim, nem vem que não tem. Isso que devia se fazer um congresso espírita sobre isso. Chamar professores de literatura, entendeu? Para debater autenticidade. E Chico Xavier escreveu isso ainda jovem, caixeiro de um armazém. Ele se escondia atrás, no quintal, para escrever. Não tinha cultura. Augusto dos Anjos ia à loucura com ele. Porque Augusto dos Anjos, todo cientificista, né? Não é isso? É que eu estou sem óculos, queria procurar aqui. Estou por aqui, né? Augusto dos Anjos. O que você acha? Então Augusto dos Anjos ficava assim, injuriado. Ele falava aquelas palavras difíceis e Chico não sabia. Ele aí é a loucura, né? Augusto dos Anjos, você sabe que tem uma linguagem assim, né? Tem um fragmento de um soneto dele, ele encarnado assim, sua monera vem de outra era, pólipo de perdidas reentrâncias, do caos telúrico procedem. Vocês entenderam aí? Quanto mais Chico Xavier, né? Então, isso mostra a autenticidade da obra. Ele era ignorante de pai e mãe, jamais poderia imitar o estilo de Olavo Bilac, você imaginar? Um dos maiores poetas da língua portuguesa. Eu só não trouxe o óculos aqui. Eu vou ler aqui uma poesia de Augusto dos Anjos, dada a Chico Xavier. Quem ajudou muito Chico Xavier foi um presidente da Federação Espírita Brasileira,
ensinando dele, traduziu o livro dos Espíritos. Não, estamos ensinando dele. Depois eu me lembro. Foi ele que ajudou o Chico. Ele diz aqui, ó, no excêntrico labor das minhas normas, na terra muitas vezes me consumia, interferindo nas leis da biologia. Esse um menino, 17 a 18 anos, caixeiro de armazém, a saber sobre biologia, perquirindo nas leis da biologia. Perquirir, tem muita gente que não sabe o que é perquirir, sabe? Não estou dizendo vocês, mas tem gente aí. Hã? Sabe o que é perquirir? Hein? Estou ouvindo aí alguma coisa? Quem é que dá mais? As expressões orgânicas das formas. O fenômeno apenas porque o fundo do número às eternas rutilâncias eram parte do todo nas substâncias desde o estado prondômico do mundo. É dose, né? Para o menino caixeiro, hein? Você sabe o que é prondômico? Vem de pródomo, início, começo. É o Fiat. Mas não é Fiat o automóvel não, viu? Fiat Lux é faça-se a luz, né? Foi o que Deus fez depois de ter feito as plantas. Quer dizer, antes ele se esqueceu da fotossíntese de Deus. Está lá em Gênesis. Deus estava tão atrapalhado que esqueceu da fotossíntese. Pega em Gênesis e vocês vão ver. Primeiro as plantas, depois o sol. Pode uma coisa dessa? Se eu fosse para televisão, acho que alguém me estrangular de ver isso, né? Mas está lá. Bom, concepção panteísta englobando as substâncias todas na unidade, perpetuando sem continuidade a essência onicriadora, reformando. Vocês já imaginaram um menino de 18, 17, 18 anos, ignorante, escrever isso? É impossível. Não era um estado de sonambulismo, para dizer, não, era o processo sonambúlico, ele teria esse conhecimento numa vida passada, e vocês sabem que o sonambulismo não é andar pelos telhados, né? O sonambulismo possibilita o quê? A expansão da alma, e no momento em que está procedendo nesse processo, desse ato, ele lembra dos conhecimentos, os conhecimentos de vidas passadas vêm à tona. Então uma pessoa analfabeta pode escrever em grego clássico até, como isso já aconteceu. Então aqui está a prova da grande manifestação do Espírito em nosso mundo. Mas muita gente não valoriza isso. A maioria das pessoas que frequenta Centro Espírita não conhece esse livro. Conhece? Não. Quer dizer, aqui está a prova realmente da imortalidade. Aqui é um trabalho intelectual de altíssimo nível, mas vulgarizaram o Espiritismo e levaram seus conceitos para os caminhos assim duvidosos, né? De manifestações amorosas, doçurosas, fraternais, que não tem nada a ver. Hoje discutir qualquer tema nesse século XXI, à luz do Espiritismo, nós precisamos ter um conhecimento de sociologia, antropologia, ética, direito, né? E aí por diante. Senão, nós não vamos ter condições. Então, a doutrina espírita não há religião. A gente não pode submeter à doutrina espírita os nossos problemas
para que ele, espiritismo, resolva. As religiões fazem isso, não é? Então, às vezes vocês veem, não é uma crítica, mas apenas uma constatação, você vê espíritas pregando o amor, a caridade, o perdão. Isso é muito interessante. Eu acho de extrema validade. Mas é preciso que as pessoas conheçam o que é o espiritismo. E a maioria não sabe. É a tristíssima realidade. Não é? Porque quando eu estive num congresso lá em São Paulo sobre literatura espírita, olha, eu fui quase posto para fora. Aqui, ó. Aí mesmo tem um trabalho sobre o Parnaso de Além Túmulo. Quem adquiriu, tem aí nas mãos, por R$5.000, uma porcaria. Isso aqui é trabalho de pesquisa. Isso aqui, para mim, não teria preço. Então, às vezes, eu estou até me subestimando, sabe onde é? Vocês não vão encontrar isso, me permitam dizer, sem vaidade, mas vocês não vão encontrar isso em lugar nenhum do Brasil, em nenhuma casa espírita no Brasil. Por quê? As pessoas estão preocupadas com outros assuntos, não é? Estão preocupadas com o seu engrandecimento espiritual. Não pode, minha gente. A gente primeiro tem... O que é que nós sabemos do mundo e da vida? Nada. Como podemos nos espiritualizar dentro dessa ignorância? A espiritualização vem através do conhecimento e não de determinadas posturas, né, sentimentais, delirantes. O amor, isso não revela nada. Aí por aí mesmo, cada hora, eu não dou assim asa a fofoca, mas ficam dizendo, olha, teve um dirigente espírita que disse que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro. Eu digo, eu sou tudo aquele hipócrita que era, né, que eu sei. Agora, eu não sou hipócrita. Para mim, espiritismo faz parte daquele anseio, daquela necessidade de conhecimento que eu tenho. Então, que adianta eu sair daqui bom, maravilhoso, justo, agora burro? Não, primeiro conhecer. Como Immanuel Kant mesmo, né? Ele tem até uma trilogia fantástica, Crítica do Juízo, Crítica da Razão Pura e a outra, Crítica da Razão Prática. Então, ele diz lá uma coisa interessante: você só pode agir se você conhecer. Aí é que está. As pessoas ficam pensando que cantar, aquela coisa linda, palavras doces, que o amor, que a infinita bondade, isso não resolve nada. Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Outro dia eu vi no jornal à tarde um sujeito fazendo uma análise muito boa sobre o terrorismo, aquilo que aconteceu lá em Nova York, uma coisa terrível, mas ele mesclando com coisas que não tinham nada a ver com o